Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. É um podcast voltado para histórias reais de médicos. A gente vai compartilhar sobre a parte do paciente, a vida real ali do mundo empresarial do médico, o dia a dia da clínica e como que o médico pode, na sua especialidade, agregar para o paciente. Hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Dr. Davi Souza Lima, médico psiquiatra. A gente vai unir a gestão e a medicina para trazer para vocês insights muito valiosos. Seja bem-vindo, doutor. Prazer ter você aqui, doutor. Obrigado, viu, Kátia? Fiquei muito agradecido aí com o seu convite. Vamos em frente, né? Vamos. Eu estou muito feliz de você estar aqui inaugurando comigo o projeto do Médico Líder Podcast. O Dr. Davi já é um parceiro de muitos anos aí. Eu não contei ainda, mas alguns anos, né, doutor? É verdade mesmo, né? Que já acompanhou minha trajetória desde o comecinho. Então, é uma honra para mim ter você aqui, de verdade. Obrigado. A gente estava falando, né? A gente se conheceu, na verdade, naquele curso de gestão, né? Da Fundação Dom Cabral, enfim, foi muito interessante. Olha que curioso, eu conheci o Dr. Davi num curso de gestão, né? A gente passou aí o dia todo estudando gestão. E agora a gente está aqui para falar não só de gestão, para conhecer um pouquinho mais sobre o Dr. Davi, como que ele ajuda os pacientes, porque eu acho que não dá para separar. Quando a gente fala de gestão, a gente agrega o que a gente faz na gestão para também, no final, entregar um bom resultado para o paciente, né? Doutor, deixa eu te conhecer um pouquinho melhor. Vamos lá. Já conheço bastante, mas vou conhecer mais. Quanto tempo você já atua na psiquiatria? Olha, eu me formei, Kátia, em 2003. E aí eu já comecei a residência de psiquiatria, né? Então, assim, eu trabalho já, né? Eu fiz a residência, né? Eu comecei no começo de 2004, né? 2005, 2006. E aí me formei psiquiatra, mas eu já tinha uma história com a psiquiatria muito grande, né? Porque a minha família é uma família que tem muitos médicos. Meu pai é médico, minha mãe é médica, meu pai é psiquiatra, minha mãe também é psiquiatra. Olha! Né? Mas tem muitos médicos da minha família que não são psiquiatras, tem também psiquiatras, enfim. Então é uma família que desde criança eu já vivia dentro desse mundo, de certa maneira. E então foi por aí, né? A minha história começou mais ou menos nesse sentido. Nossa, que interessante. Então, assim, você já tinha a mãe e o pai que era psiquiatra. Uhum. Mas como que é, assim, eles compartilhavam os casos ou não? Por que foi a psiquiatria? Porque eu entendo que tem essa influência, mas foi só por essa influência? Não foi só por essa influência, mas assim, o meu pai, né, e a minha mãe foram um dos fundadores do Hospital de Psiquiatria aqui em São José, que é o Chuí, né? Então eles vieram no final da década de 60 aqui para São José, fundaram o Chuí, né, junto com mais outros 2 médicos, e aí se tornou um hospital e tudo mais. Hoje ele já não tem mais nada a ver, ele vendeu a parte dele, mas eu passei grande parte passei a minha infância, grande parte da minha infância eu ia para o hospital com meu pai, via os pacientes, jogava bola com os pacientes no hospital, doutor. Conversava. Então eu sempre tive esse contato com a psiquiatria, com os pacientes, dentro da minha casa, enfim. Essa temática esteve muito presente. E aí, quando eu comecei a fazer medicina, eu não sabia ainda se eu queria fazer psiquiatria ou não. Mas aí o caminho acabou me levando também para a psiquiatria. Que legal! Querendo ou não, assim, você não sabia, mas de uma certa forma você já conhecia muito esse ambiente, já conhecia muito sobre a psiquiatria, né? E a família acaba influenciando muito, né? Aquela velha frase que a Elis Regina dizia, né? Você tem muito mais dos seus pais do que você imagina, né? Então, claro que, com certeza, de alguma maneira, isso influenciou também na minha decisão, mas eu acho que não foi só isso, não. Quando eu quando eu estava na faculdade de medicina, eu gostava muito de estudar, gostava muito de esporte, eu sempre gostei muito de esporte, principalmente de futebol, joguei bastante futebol na faculdade de medicina, jogava
as intermédias, né? Fomos campeão no campo, fomos campeão no salão jogando Legal. futebol. E a intermédia é um jogo uma disputa muito interessante, porque existe uma rivalidade muito grande e os alunos levam muito a sério. Mas eu sabia que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, hoje a medicina você tem, teoricamente, né, alguns grandes campos, né? Ou você vai para um lado mais cirúrgico. Eu sabia que eu não iria porque eu sou muito descoordenado. Então, assim, eu não tenho, para você ser um bom cirurgião, você tem que ter uma boa coordenação motora, e eu não tenho. Então, eu falei, olha, cirurgia eu não vou fazer. Ginecologia e obstetrícia, que também é uma outra área, também é uma cadeira cirúrgica. Então, eu falei, também já excluí. Pediatria é uma área grande também dentro da medicina. Eu gosto de criança, mas eu não gostava muito da dinâmica das consultas e tudo mais. Eu falei, não. E epidêmio e saúde coletiva é uma área que eu gosto também, mas é uma área que é muito voltada para a saúde pública, que eu gosto também, mas eu queria ir para uma outra área. Então eu decidi que eu ia ficar dentro da clínica médica, que é uma... E dentro das especialidades dentro da clínica médica, você tem várias especialidades: cardiologia, pneumologia, endocrinologia, psiquiatria, neurologia, enfim. Eu pensei em fazer endocrinologia, porque eu gosto também dessa parte, né, de estudar fisiologia, toda a parte metabólica, e pensava também, já comecei a pensar também em psiquiatria, pensava em algumas cadeiras clínicas. E aí, no final, eu acabei indo para a psiquiatria. Então, eu decidi logo de início que seria uma cadeira clínica. Fiquei em dúvida, mas depois tomei a decisão. E como que é, assim, na psiquiatria, você parar para pensar lá no começo, quando você começou, né, a atender os seus pacientes, e hoje? Você identifica, assim, uma mudança muito grande sua como médico na psiquiatria? Não só por experiência, mas também por geração? Você identifica que na sua carreira você mudou muito, doutor? Eu acho que sim, eu acho que mudei muito, aprendi muito, né? Eu acho que o médico, ele, com o passar do tempo, com as vivências e os pacientes que você vai atendendo, e a medicina é uma área que você tem que estar sempre estudando, não tem como você não estar lendo, estudando, conversando com os colegas, enfim, buscando coisas novas. Então, eu tenho certeza que eu sou um médico totalmente diferente quando eu me formei em 2003 e hoje, né? Muito melhor, eu acho, na minha opinião. Melhor porque eu tenho muito mais vivência, muito mais experiência e também tenho muito mais estudos, porque nesses 20 anos eu estudei bastante também. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? E até, assim, falando da psiquiatria, a gente percebe que essa mudança, tanto do Covid, quanto da nossa geração mesmo, as pessoas estão mudando muito, né, de comportamento. Eu acho que até para você teve que ir se atualizando com todas essas mudanças, né? Eu acho que a Covid foi um divisor de águas em alguns aspectos, né, porque principalmente o início da Covid, né, que é o pessoal muito preocupados, todos nós, né, a gente não sabia direito como ia evoluir, e foi uma pandemia que, enfim, que deixou rastros muito difíceis aí. Mas, enfim, também teve um lado positivo. Eu acho que, em relação à saúde mental, eu acho que o tema saúde mental ainda é um tabu hoje em dia. As pessoas falam que, não, melhorou muito. Mas ainda existe um certo preconceito quando vai se discutir saúde mental e tudo mais. Mas a pandemia abriu um espaço para que essa discussão se tornasse mais pública, se falou mais dos problemas. Então, eu acho que nesse aspecto foi muito interessante. E aí, quando você debate mais um assunto, isso é muito legal, porque aí a tendência é as pessoas e a população e a própria comunidade médica entender melhor, né? E aceitar melhor. Isso é uma das minhas perguntinhas aqui para você. Se você ainda tem isso de um preconceito das próprias pessoas ou dos pacientes em procurar a psiquiatria. Tem. Porque às vezes, assim, a gente tem isso, né? Não, eu não vou procurar a psiquiatria porque eu não tô louco. Alguma coisa desse tipo. Então, até para ajudar as pessoas, quando que a gente pode procurar a psiquiatria e se você tem esse preconceito? Eu acho que esse preconceito existe na sociedade no geral. Melhorou muito, como eu disse, mas ainda existe. Eu costumo até dar um exemplo, né? As pessoas às vezes chegam num almoço de domingo na casa da mãe, e aí eles chegam com os exames lá. Nossa, olha, mãe, eu fui no cardiologista, eu fiz o ecocardiograma, eu fiz o eletro, eu fiz o teste de esteira, eu fiz um monte de exame. Tá tudo normal, o cardiologista me disse. Mas as pessoas não chegam num domingo
no almoço com a mãe e fala: nossa, eu fui no psiquiatra e o psiquiatra me falou isso, me falou aquilo, e falou que a minha cabeça tá assim, tá assado, Isso é aquilo. preconceito, não é? Isso, de certa maneira, mostra que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade. Por que você fala com mais facilidade sobre o tema cardiologia e isso? Claro que isso não é geral. Tem pessoas que lidam com o tema de uma maneira mais... Mas se você pegar... Mas esse exemplo é ótimo. Então, é a saúde física que você expõe, de repente, mas a saúde mental não. As pessoas ficam... até existe, assim, às vezes, muitas vezes, consultórios de psiquiatria, tem alguns que às vezes não tem placa na frente, ou isso, aquilo, porque os pacientes, às vezes, eles não querem ser identificados, que estou entrando num consultório, né, relacionado a isso, aquilo. Mudou muito, como eu disse, mas ainda existe isso daí. Então, acho que assim, eu acho que o legal é isso. A sociedade, as mudanças, elas não acontecem de uma hora para outra. As mudanças, muitas vezes, elas são graduais. Mas eu acho que a gente está avançando. Pensando nesse preconceito do próprio paciente, às vezes, em procurar um psiquiatra, que dica que você dá no sentido assim, se você está sentindo isso, não se sinta mal, pode procurar um psiquiatra. E existe também uma linha tênue, às vezes, né, do que é o normal e do que é o patológico, né? Porque se você fala, por exemplo, de ansiedade, né? Hoje é muito comum os transtornos de ansiedade, mas a ansiedade é uma emoção, um sentimento que todos nós temos. É normal a gente ficar um pouco mais ansioso. Eu vou vir dar a gente está conversando aqui, e eu posso ficar um pouco mais ansioso antes de conversar com você, como é que vão ser as perguntas, como é que não vai ser, eu não conheço as pessoas, é a primeira vez que eu venho aqui, você vai para uma reunião, você pode ficar um pouco mais ansioso, você vai falar, você vai dar uma aula, você vai falar em público. Então, assim, mas quando que isso se torna doença? Normalmente, isso se torna doença quando começa a gerar um sofrimento muito grande para a pessoa, ocupando a maior parte do dia daquela pessoa e gerando um prejuízo funcional. Prejuízo funcional de que maneira? A pessoa, ela conseguia fazer algumas coisas com uma certa naturalidade, mas aí por causa daquela ansiedade, a gente está falando de ansiedade, sei lá, atrapalha no aí trabalho. Começa a atrapalhar tanto, daí ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue conversar com outra pessoa, ela deixa de ir num lugar porque está muito ansiosa. Então, está gerando um sofrimento muito grande e um prejuízo na vida daquela pessoa, aí você já tem que começar a abrir o olho, que possivelmente pode ser um transtorno, pode estar ligado a alguma doença. E eu acho que legal também é a gente mostrar assim, se você vai no psiquiatra, e caso não seja necessário você dar seguimento, pelo menos você foi lá, viu com o médico se seu caso é para fazer tratamento ou não. Porque eu vejo assim, às vezes a gente tem dúvida, né, se a nossa ansiedade, se mesmo atrapalhando o nosso dia a dia, sei lá, tô com dúvida se o meu caso eu preciso tratar ou não. Eu acho que assim, vale eliminar esse preconceito interior que às vezes as pessoas têm e procurar, e falar, não, eu vou passar num psiquiatra, assim como eu posso passar num clínico, como eu posso passar num cardiologista, e se não for nada, que bom. Exatamente. Né? Eu acho que isso já vale, né? Já vale. E se a pessoa tem muito preconceito assim, eu não quero passar num psiquiatra, passa no clínico, ouve a opinião do clínico, ouve a opinião do neurologista. Tem muitas pessoas que às vezes fazem terapia, então vai num psicólogo, numa psicóloga, ouve. E aí você ouvindo, olha, se o clínico fala, olha, talvez é interessante você passar num psiquiatra, outra pessoa falando e tudo mais, e você está sentindo, então por que não, né? Porque ter esse preconceito, Sim. né? Existe uma ordem, por exemplo, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, procurar um primeiro, o outro, ou não tem uma ordem? Não, eu acho que não tem uma ordem. Eu acho que assim, a psiquiatria, ela é dividida em vários segmentos, né? Em várias áreas de atuação. Então você tem a psiquiatria geral, que você acaba atendendo basicamente tudo. Você tem a psiquiatria da infância e da adolescência, onde você atende crianças até adolescentes. Você tem uma área específica da dependência química, que é uma área bem separada. Você tem a psicogeriatria, onde você atende pacientes idosos, né? Muitas vezes os quadros demenciais, as depressões no idoso. Você tem uma área da psiquiatria também, que é a psiquiatria forense, que está ligado a essas questões mais jurídicas, né? Questões que envolvem problemas relacionados à ordem do direito, realmente, né? Da justiça. Então, acho que... E dentro da psiquiatria, você tem, quando é a psiquiatria clínica,
você tem essa área de atuação no sentido de fazer o diagnóstico e medicar a pessoa ou não. Ela vai tomar um remédio se for necessário ou não, né? Não é sempre que a não é pessoa vai sempre procurar, né? que vai tomar. E a psicologia, a psicoterapia, ela tem uma outra, é uma área de atuação que existe uma interface muito grande com a psiquiatria, mas aí você tem toda uma teoria em relação à psicologia, às psicoterapias, dependendo do segmento que a pessoa segue. E doutor, no seu consultório, hoje, a sua recorrência é qual área da psiquiatria? Olha, eu atendo, né, como a gente está no interior, né, a gente acaba atendendo, eu acabo fazendo uma psiquiatria mais geral, né, então eu acabo atendendo a maior parte dos casos realmente que chegam. Mas hoje, assim, na prática clínica, o que acaba chegando bastante são os quadros depressivos, né, são bastante recorrentes, os transtornos de ansiedade, né, a gente tem vários tipos de transtorno de ansiedade, pode ser o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? O transtorno de pânico, que é a síndrome do pânico, né? As fobias, fobia específica, fobia social. Então, esses quadros ansiosos são relativamente comuns. A questão da insônia hoje é algo que está muito prevalente, também tem acontecido bastante, né? As pessoas estão tendo muita dificuldade de iniciar o sono, ou às vezes manter o sono. O paciente que tem insônia procura a psiquiatria, mas ele tem que associar com alguma outra especialidade? Necessariamente, não necessariamente, né? Aí você vai ter que fazer uma boa anamnese, conversar bem com o paciente, por que ele está tendo aquela insônia, né? Se é uma insônia por si só, ele está passando por algum estresse agudo, alguma coisa que está gerando uma série de pensamentos na cabeça dele, ele não consegue relaxar. Normalmente há uma associação. Normalmente há, né? E a grande maioria dos quadros psiquiátricos, com uma certa frequência, cursam com alterações no padrão de sono, né? Então, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, se a pessoa tem uma depressão, tem um toque, tem uma esquizofrenia, tem uma bipolaridade, enfim, muitas vezes pode ter alteração no padrão de sono também. Então, você tem que fazer um diagnóstico bem feito para que você possa tratar o paciente da maneira adequada, né? Nossa, que legal. E agora, assim, no nosso dia a dia, o que a gente percebe, né? As pessoas estão muito dependentes do celular, né? Cada vez mais a gente se distrai, a gente procrastina, a gente não se concentra por questão da questão tecnológica mesmo, né? Da facilidade tecnológica. E eu acho que isso tende até a piorar, na minha opinião, porque é uma questão de geração também, né? Eu vejo até pelos meus filhos. Isso, você como psiquiatra, você acha que isso é um causador de problemas psiquiátricos muito relacionado? Como funciona isso? Eu acho que é um problema. Hoje o celular é um problema assim na vida das pessoas. Ele ajuda muito, né? Como toda ferramenta, né? E como tudo na vida, você tem um lado bom e o lado ruim. Mas eu acho que o pêndulo em relação ao psiquiatra, né? O pêndulo no sentido de que ele foi muito para um lado só. Então as pessoas estão dando uma importância muito grande para o celular e estão deixando de lado relacionamento. Não só o relacionamento, mas outras questões, né? A questão de fazer atividade física, a questão de se alimentar bem, a questão de se cuidar, né? E para você se cuidar, hoje tem pesquisas mostrando que as pessoas ficam 5, 6, 8, 10, 15 horas no celular, né? Agora, isso é um problema também, porque acontece isso, as pessoas deixam muitas vezes de se relacionar, deixam de fazer uma série de coisas. Agora, esses grandes aplicativos, eles sabem também mexer com isso, né? Porque se você pegar, né, todos os algoritmos que existem dentro dessas mídias sociais, a inteligência artificial ela é feita para você ver e para você assistir e estar dentro de coisas que você gosta, que de alguma maneira chamam a sua atenção. Então, eles entram no que a gente chama dentro do sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Então, você entra lá, por exemplo, no próprio Instagram, por exemplo, você entra lá e aí você colocou uma foto. Aí você quer ver se alguém curtiu a sua foto. Daí você entra e vê, nossa, a pessoa curtiu, né? Legal, não sei o quê. Aí você sai, aí passa 5 minutos, você quer entrar de novo para ver. Porque quando você vê que alguém curtiu, existe uma liberação de dopamina no cérebro e isso gera um bem-estar momentâneo, né? Então a pessoa se sente bem, nossa, legal, nossa, teve um comentário legal, teve isso, aquilo. Quando você vê, às vezes a pessoa entrou 40, 50 vezes no Instagram, por exemplo, num dia, né? Ela ficou 2, 3, 5 minutos, mas se você... Várias pessoas vão se identificar. E às vezes você vê, ela ficou 2, 3, 4 horas ali. E muitas vezes, aí ela entra, viu que teve uma curtida e tudo mais. Aí ela vê um videozinho, aí ela começa a rolar, aí vem mais um videozinho. Só que todos aqueles vídeos que estão aparecendo ali,
o algoritmo, através de inteligência artificial, ele já sabe, através das suas curtidas e de tudo que você vê, o que você gosta mais e o que você gosta menos. Então, passa coisas que você gosta. Então, você fica rolando aquele celular, às vezes passa 1h30, 2 horas e você nem percebe o tempo. Sim. Outro dia, alguém me falou, o tempo se esvaece dentro do celular. E aí você fica 2 horas ali, você não percebe, e aí depois a pessoa chega no consultório e fala, doutor, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física. Só que assim, ela está 2, 3 horas no Instagram e nem percebe, sem contar as outras mídias sociais. No WhatsApp isso também acontece. Apenas, porque na verdade é para tudo, né? É para tudo. E assim, e na maioria das vezes... Isso é muito recorrente no consultório. Muito recorrente, né? Isso, se a gente não tomar cuidado, isso acontece com a gente, porque você vai lá e é gostoso, você está vendo uma coisa que é interessante, então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que talvez as pessoas precisam de refletir de que assim, não é o celular não serve para nada, vou jogar fora, não existe mais celular. Porque o celular ajuda em muitas coisas, né? Mas você tem que refletir de que, olha, eu vou ficar somente um determinado tempo e marcar às vezes, né? Olha, eu vou ficar 10 minutos e depois eu vou fazer a minha caminhada, eu vou fazer a minha corrida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Senão você fica 2 horas e não faz a caminhada, não faz a corrida, não toma um café da manhã adequado, enfim, a vida vai passando. Isso é muito legal porque, assim, a gente está falando de um caso de consultório, do seu dia a dia, e isso com certeza é cada vez mais recorrente. Acho que serve, como você disse, para todos nós parar para refletir realmente, assim, que é uma ferramenta muito boa, mas que a gente está ficando literalmente na mão desses aparelhos, né, da tecnologia. A gente está deixando de aproveitar mais a nossa vida, de cuidar, né? Se a gente parar para pensar na nossa geração, um pouquinho atrás, a gente nem tinha celular, né, doutor? Então, acho que vale muito a reflexão disso. Vale muito. Porque o doutor, como psiquiatra, tem muito isso no consultório, né? Mas não é só no consultório, não. Existem. Você vê no dia a dia, você chega em qualquer lugar, né? Você para num ponto de ônibus, você está num shopping, você vai num restaurante, às vezes o marido e a mulher não estão conversando, então cada um olhando no celular. Então isso é muito grave, a gente precisa de refletir sobre isso. Uma vez eu li uma entrevista de um reitor da USP, perguntaram para ele, quantos livros você acha que uma pessoa deve ler por ano? Ele falou, 20. Ele falou, mas dá para ler 20 livros? Ele falou, dá, eu leio muito mais do que 20, né? Eu não me lembro o nome dele, eu li no jornal da USP uma vez. Mas hoje você pergunta para as pessoas não estão lendo. Você pergunta, que livro que você está lendo? Não, livro, não estou lendo. Que livro que você está lendo? E antigamente as pessoas talvez tinham esse hábito maior. Só que não é que as pessoas não estão lendo livro, elas estão lendo, às vezes, mensagens no WhatsApp, elas estão lendo alguma coisa no Instagram, então elas estão gastando meia hora, 1 hora, 2 horas. Só que se ela gastasse 1 hora, 2 horas por dia lendo um livro, ela leria 20 livros por ano, no mínimo. Só que as pessoas não estão fazendo isso. E é muito interessante isso, porque assim, eu falo por mim, o momento que eu tô lendo, é como se você estivesse vivendo uma outra realidade mesmo. Agrega tanto, para mim eu sinto isso, sabe? Quando eu tô lendo, eu sempre leio, todos os dias, mas eu vejo assim, a questão de comportamento, o quanto aquilo me satisfaz e me traz ideias, me traz conhecimento, é uma coisa que me satisfaz. Só que eu vejo que hoje as pessoas não sabem nem o que é isso. No dia a dia, né? Eu vejo isso, eu fico, meu Deus do céu, como que pode? E é o que você falou, eu acho que no final das contas é a liberação de hormônio, a recompensa, aquilo ali te toma de uma maneira que eu acho que tem que parar para pensar mesmo e refletir que a vida da gente passa muito rápido e aí a gente perde por isso. E você aprende muito mais, né? Você falou, por exemplo, de livros, se você lê, né? Nossa, os grandes legal, clássicos, né? Você lê aqui no Brasil, né? Você lê o Machado de Assis, você lê, enfim, os grandes escritores do mundo, né? Uma obra do Shakespeare, Cervantes, o Victor Hugo, enfim, tem muita coisa boa para ler. E as pessoas que acabam lendo um pouco, né? O Dostoiévski, se você lê um pouco, você vai aprender alguma coisa, porque a literatura tem muita coisa boa que você pode agregar valor, como você falou. Agora, talvez a gente precise de ter um choque aí no sentido das pessoas perceberem que existe um outro lado que pode ser melhor, né? Exatamente. Que quem sabe a gente consegue transmitir esse recadinho aí. A ideia é trazer insights aí para todo mundo que assistir a gente. Agora, a gente falou um pouquinho de paciente, falou um pouquinho do doutor na carreira. Agora eu quero falar um pouquinho da minha parte. Vamos lá.
Da minha parte, eu falo brincando, porque é a gestão, é o que a gente vivencia aí. Mas eu quero mais compartilhar aí. Doutor, como que é para você o seu lado como médico e empresário? Então, eu estava até conversando antes com você, né, porque quando você me convidou para cá, eu falei assim, ó, a Kátia é excelente em gestão, tem uma consultoria fantástica. Eu falei, se ela começar a apertar muito a coisa de gestão, vai espanar, porque aí eu não vou saber responder. Mas eu acho que assim, eu não sou um conhecedor da área de gestão e tudo mais, eu tenho um consultório, enfim, atendo no consultório, e você já nos ajudou muito, enfim. Mas assim, eu acho que a área de gestão é uma área fundamental, mas o médico, ele não tem pelo menos na época que eu fiz medicina, não tem uma cadeira e uma disciplina para ensinar o médico, né? Olha, como é que é uma gestão, como é que é uma administração, seja no consultório, ou seja se a pessoa vai fazer plantão, vai trabalhar num hospital, enfim. Então o médico, ele sai às vezes muito com aquele conhecimento muito técnico, né? Relacionado à área de medicina. É medicina mesmo. Uhum. E aí ele cai na vida e ele fica meio perdido. Então você vê às vezes umas besteiras aí, e é uma área assim, fundamental, né? Se você não sabe gerenciar minimamente a sua vida, não é nem só o consultório, não. Se você, não dá certo. E o médico, às vezes, não é uma pessoa muito boa para gerir essa questão financeira, esse aspecto. Então, eu acho que a gente precisa de estudar mais e precisa de aprender mais com vocês também. Sim, mas é natural isso. Eu falo que assim, vocês dedicam muitos anos para medicina e tá certo. Foi a Aham. escolha que vocês fizeram. Só que a partir do momento que você, por exemplo, opta em não trabalhar só em hospitais, né, em ter o seu consultório, você se cai como empresário e não é uma opção, né? E é Exatamente. natural que tenha um desafio. Só que daí vem aquela questão da dedicação de anos que você estudou para medicina, você também separar um tempinho para você se dedicar ao conhecimento da gestão, Aham. né? Mas o que para você é desafiador? O que você fala, puxa, essa parte é a mais difícil para Eu mim? acho que a parte mais difícil, na verdade, são as pessoas. São as pessoas. Uhum. Porque, assim, para você fazer uma boa gestão, você tem que ter um corpo de pessoas, né? Não só na questão do relacionamento, mas de pessoas competentes junto com você. Aí eu acho que tem duas questões. As pessoas competentes, elas são melhores, mas elas custam mais caro, dão mais resultado. Mas às vezes, quando você está no início, se sai muito caro, às vezes não entra dentro do seu orçamento. Então, às vezes, Isso mesmo. é uma dificuldade que se tem. Depois que você está estruturado, você começa a fazer até uma seleção melhor. Mas eu acho que o grande desafio, na verdade, são as pessoas. Quanto mais gente melhor qualificada do seu lado, melhor você estará e melhor a sua empresa andará, com certeza. Perfeito. Sem dúvidas, é um dos maiores desafios do médico, é saber liderar, saber lidar com as pessoas. Só que tem um ponto que você falou que é bem importante. Quando você começa, você não tem recursos financeiros, porque você está começando o seu Aham, negócio. Só que, doutora, até assim, para deixar isso como um recadinho, né? Quando a gente resolve empreender e ter uma empresa, a gente tem que investir um dinheiro que não voltou ainda. A gente vai fazer a pessoa gerar valor para a gente no nosso negócio, construir a nossa clínica, a nossa carreira, e o dinheiro vem depois. aham. Só que isso é uma dificuldade de uma pessoa que não queria empreender, de repente caiu nessa, Caiu. entender. Então, o médico, Exatamente. ele vai ter que investir recursos financeiros, sim. Ele Aham, vai ter que dedicar tempo, sim. sim. Se ele quiser o resultado que ele almeja. Mas eu entendo que, assim, no meu dia a dia, a maior dificuldade que eu tenho é mostrar para o médico que, assim, puxa, você vai ter que gastar. Aham. Não tem Claro, para como, montar a né? estrutura, né? Mas as pessoas realmente é um dos desafios maiores. Agora, você falou uma coisa que até como psiquiatra eu queria trocar uma ideia com você em relação a isso. O que eu encontro normalmente no consultório, no dia a dia dos consultórios? Eu encontro um cenário onde o médico, ele, ele tem uma facilidade absurda para lidar com os pacientes, porque ele domina Aham, aquilo, mas ele tem uma dificuldade tão absurda quanto para lidar com a equipe. aham, Falando um pouquinho agora associando literalmente a gestão com a medicina. Como, aham. como que você enxerga isso, doutor? Porque você está falando de lidar com pessoas É. em casos diferentes. Mas às vezes, não estou falando que é sempre, Aham. mas às vezes eu encontro muita dificuldade.
Como você enxerga isso no Não, seu ponto de vista? eu enxergo isso como uma deficiência, né, uma fraqueza de determinadas pessoas, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é só na área médica. Você pode ser melhor num determinado aspecto e pior no outro. Mas você tem que identificar o que você não é bom, e se você quer melhorar, você tem que ir atrás disso. Então, se a pessoa tem dificuldade de se relacionar e de trabalhar em equipe, é uma deficiência que ela tem, porque assim, qualquer negócio hoje você não cresce sozinho, você precisa de ter uma equipe junto com você. Então, se o médico como empresário ou, enfim, mesmo que ele trabalhe no hospital e tudo mais, ele vai ter que se relacionar com pessoas. Então, se isso é algo que não faz parte do jeitão dele, ele vai ter que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele vai tomar muita cabeçada e vai acabar tendo um prejuízo, porque a vida é feita de relacionamentos e a vida é feita desses contatos, né? Claro que existem pessoas que são mais tímidas, são pessoas mais extrovertidas, menos introvertidas, mas de alguma maneira você tem que se colocar em alguns momentos. E isso que você falou é exatamente o que eu costumo falar para os médicos, assim, nós não temos todas as habilidades desenvolvidas, né? Aham. Então, você tem aí comportamentos, como você disse, uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais extrovertida. Então, quando eu vejo isso, assim, atender o paciente realmente é um ponto, mas liderar vai muito da sua habilidade de liderança, porque a sua posição ali é diferente, Aham. né? De impor regras, de fazer com que o outro execute tarefas para você, né? Então é muito interessante porque eu acho que associa muito com a parte comportamental das pessoas, né? Também é. O médico ele entender que assim, não necessariamente, eu tô falando médico por causa do meu dia a dia, mas pode ser qualquer pessoa mesmo. Entender que não necessariamente ele vai ter habilidade de liderança nata, mas que se ele precisar desenvolver, não tem muita escolha em alguns momentos, ainda mais se ele tiver uma clínica, um E consultório, o né? médico muitas vezes, eu acho que você tem razão, e o médico muitas vezes ele tem, não todos, né, mas não é incomum o médico às vezes ter uma postura um pouco prepotente, de achar que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. E a medicina é uma profissão como outra qualquer, né, e eu acho que o médico precisa de ter uma certa humildade também, que se a pessoa é boa em alguma coisa, não tem problema, seja bom e se coloque naquele aspecto. Mas achar que é bom em tudo, não é, ninguém é, né, então às vezes é um médico que é um excelente cirurgião, um excelente clínico, um excelente, enfim, qualquer especialidade, mas ele não sabe de gestão, ele não sabe de. Mas ele acha que às vezes sabe. E aí, às vezes, faz as besteiras e tudo E mais, eu né? vou confessar que esses são os que são os casos que assim a gente tem mais resultado, sabe? Porque a pessoa tem que virar a chave total, senão não tem Não resultado. tem resultado. É. Então eu chego no consultório, ele sabe que ele sabe tudo. Não, já sei tudo. Não, é assim mesmo. Daí na hora que ele vê que ele é fraco, por exemplo, na É, liderança, aí eu falo: se você não melhorar isso, não vai ter resultado. Aí você mexe muito com o comportamento da pessoa. exatamente. É. Mas a parte legal é que o resultado é incrível. Por quê? Porque é aquela coisa, para tudo, se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás. Aham. É mais ou menos É isso, mais ou menos sabe? isso. É. Mas é legal. Doutor, o que que é para você uma boa experiência do paciente dentro do contexto agora falando, né, do seu consultório? O que que para você é importante oferecer na experiência do Eu acho que paciente? assim, o paciente, quando ele te procura, na verdade, ele está com um problema, né? Um problema, na maioria das vezes, sério, né? Na área da psiquiatria, e ele quer uma opinião, ele quer uma resolutividade naquilo ali. Então, ele vem com um problema para você, de alguma maneira, trilhar um caminho para tentar resolver aquele problema do paciente. Então, acho que a grande parte da experiência do paciente passa por isso, né? Um problema que está acontecendo, ele não está conseguindo resolver, e ele vai num profissional para tentar resolver. Agora, de maneira mais ampla, para você resolver esse problema, não é só a consulta em si, né? Você tem que dar um suporte para esse paciente após a consulta e mesmo antes da consulta, toda a vivência que ele tem dentro desse trajeto, né? Se você consegue fazer isso de uma maneira razoavelmente boa, o paciente fica, eu acho que satisfeito, mas eu acho que o principal é resolver a questão primordial que ele está se Que ele está queixando e que está buscando. trazendo. Eu acho que isso que E você é. falou do pós-consulta, eu vejo isso na psiquiatria como um ponto bem relevante, né, doutor? Aham. Porque você deve ter muitos casos, né, do Ah, com pós certeza, também, né? é. Então é importante. A gente está quase no final. Tem uma parte aqui que fala para você fazer uma pergunta para mim. Ah, então. O
que você tem para perguntar para mim, doutor? Deve ter várias coisas, na verdade. Olha, agora você me pegou de surpresa, eu não estava esperando que você ia falar isso daí. Mas não sei, eu te perguntaria assim, como é que você, né, trabalhando nessa área de gestão, como é que você vê o outro lado da moeda, né? Porque você acaba atendendo muitos médicos, você acaba atendendo muita gente da área de saúde, né? E como é que é a sua experiência atendendo essas pessoas, assim, o que que você vê que talvez poderia melhorar ou que não? Como é que é o seu olhar? Meu olhar de vocês? Deixa eu ver se eu consigo ser Pode descer a lenha se pontual. quiser, não tem problema não. Eu acho que assim, cada vez mais está todo mundo entendendo, hoje em dia principalmente, a importância de você assumir um papel empreendedor, digamos assim, quando você decide atuar a medicina junto com um negócio, né? Aham. Então, eu acho que assim, de uma forma geral, da minha experiência, eu acho que o que falta é virar a chave. Se você não virar a chave, se você não estiver disposto, eu não consigo ajudar. Uhum, Agora, quando eu tô com você e você tá disposto, doutor, são pequenas mudanças que fazem muita diferença no negócio. uhum, Então, eu costumo dizer que eu consigo dar resultado para os médicos sempre de uma maneira simples e fácil quando ele está disposto. uhum. Você estando disposto, a gente consegue resultados incríveis. Agora eu vou dar um exemplo bobo assim, Kátia, eu quero muito crescer no meu consultório. Daí eu falo, então vamos aumentar o valor da sua consulta, porque você está bombando de paciente e você tem um super potencial. Mas aí o ano que vem a gente muda. Entende? São coisas simples que Aham, fazem muita diferença. Então eu acho que a hora que o médico está disposto a virar a chavinha e mudar essa parte comportamental, assumir que ele é um empresário, o resultado vem muito fácil. aham, E aí, emendando até com o que a gente está conversando, e tem um lado que eu acho que é incrível no meu trabalho, que é a minha relação com vocês. Eu aham, entendo que na hora que você confia no meu trabalho, a gente cria aí um elo que é para sempre. aham. Que aí você sabe que assim, hoje eu posso não estar trabalhando com você, mas a hora que você precisar e você estiver disposto a virar a chave, o negócio vai, É, sabe? verdade. Então, eu acho que assim, eu sou apaixonada mesmo pelo que eu faço, porque eu sei que a gente cria um elo, uma amizade, uma confiança. Então, do outro lado, do meu ponto de vista, é só confiar no trabalho, que juntar realmente a gestão, o meu trabalho, com o seu, no final das contas, o paciente também é super beneficiado, Com certeza. né? E eu falei mais do que eu devia até. E Não, mas é olha, legal, é interessante ouvir isso. para finalizar, eu queria saber se você tem alguma recomendação, algo como psiquiatra mesmo, que você acha que é legal dizer para os seus pacientes. Eu sei que tem muita coisa que você poderia dizer para os seus pacientes, mas sei lá, algum recado que você fala, olha, eu vou falar isso para o meu paciente. Eu acho que assim, a vida ela está muito ligada a essas questões de você se cuidar, né? Você acaba tendo uma vida melhor ou não, de acordo com as decisões que você toma. E para uma pessoa ter uma boa saúde mental, no fundo, ela precisa de várias coisas precisam de acontecer na vida da pessoa. A saúde não é só mental, a saúde é física também, né? Os gregos já diziam, né? Mens sana in corpore são. Você tem que estar com um corpo legal para que a sua cabeça esteja boa e vice-versa. Então, eu acho que para as pessoas estarem bem hoje no mundo atual, é mais ou menos o que a gente já falou. Ela tem que cuidar do corpo, ela tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar da mente, tem que estar fazendo exercício físico com regularidade, tem que estar se alimentando bem, tem que estar procurando se relacionar com outras pessoas, porque o ser humano é um ser social e sociável, a gente precisa das outras pessoas, e você pode, né, você tem muitas outras ferramentas, você pode fazer meditação, você pode usar técnicas de mindfulness, você pode fazer terapia, enfim, tem que tomar um pouco de sol também, né, porque isso ajuda na produção de vitamina D, e enfim, você tem que se cuidar para que, no fundo, esse conjunto de coisas, essa esfera, né, fique realmente uma esfera, para que você se sinta melhor e as coisas caminhem. Muitas vezes as pessoas elas acham que assim, eu vou tomar um remedinho e tudo vai resolver na minha vida. O remédio ajuda muito, não estou falando mal do remédio, não. O remédio é uma parte importante que pode ajudar numa série de questões, mas o remédio é parte do processo. A gente precisa de entender o contexto mais geral, tentar fazer essas mudanças, porque se a gente fizer essas mudanças,
a chance das coisas caminharem bem aumenta muito. Buscar a qualidade de vida. Apesar de serem vários itens, são itens que cabem no nosso dia a dia, Aham. né? Então, muito legal. E olha, agora para finalizar, essa você não esperava, porque eu sei. O doutor já vai ficar bravo comigo. Para finalizar, eu vou te falar 4 palavrinhas Aham. e você vai me responder com uma frase ou com uma palavra só, tá bom? Tá bom. Paciente, Ajudar. gestão, Difícil. medicina, É algo que eu gosto bastante. liderança. Eu acho que eu tenho uma capacidade de liderança relativamente boa, mas posso melhorar. Show. Doutor, muito obrigada. Eu adorei ter você aqui e eu espero você em breve de novo, porque eu acho que esse bate-papo sim consegue impactar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Eu recebo muito no meu, principalmente no meu Instagram, coisas que às vezes eu falo no meu dia a dia e aí a pessoa fala: "Você não tem noção como aquilo que você falou aquele dia contribuiu para o meu dia ou para o meu consultório". Então, a minha ideia é que, sem dúvidas, a principal é essa, e poder te reencontrar. Legal. Então, muito obrigada. Eu adorei, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal participar aqui com você. Valeu. Obrigada, doutor. Até mais, gente. Tchau, tchau.